Coletiva do técnico Humberto, boa noite. Queria que primeiro você fizesse a avaliação do jogo de hoje, da derrota por 2-1 para o Ferroviário. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, não pode ser diferente, né? Lamentar o resultado ruim, péssimo para nossas pretensões dentro da competição. Primeiro tempo, começamos o jogo muito bem, iniciamos o jogo pressionando o adversário, criando oportunidades, conseguindo neutralizar aquilo que a gente tinha alertado, que era a única situação que a gente poderia sofrer dentro da partida, era justamente com os contra-ataques. É um adversário que marca bastante, com as suas linhas de 5, linha de 4, às vezes tentando saltar numa bola de retorno e tentando explorar os contra-ataques no erro. Ofertamos 4 contra-ataques para o adversário no primeiro tempo. Foram as 4 vezes que o adversário passou do nosso campo, em nenhum momento com a elaboração de jogo, nos empurrando para trás, mas o futebol tem esse aspecto de contra-ataque. Foi a estratégia usada pela equipe do Ferroviário, foram felizes na noite de hoje, muito em função daquilo que a gente desencaixou. A gente sabia que a gente precisava atacar marcando, neutralizar essa situação do adversário, explorar um pouquinho mais os flancos do campo, mas com algumas combinações, conexões, com preenchimento de área. Até tivemos um bom volume, mas não conseguimos traduzir esse volume em resultado, principalmente no primeiro tempo. Então saímos com revés no intervalo, tentamos corrigir, acabamos já perdendo o Léo, que tinha tomado uma pancada. Na sequência a gente tem um expulso, aí você começa a ter um pouco mais de dificuldade de ajuste para poder continuar pressionando o adversário. Eles mais uma vez no contra-ataque acabaram fazendo o gol, e assim também foi a expulsão do Albino, né? Então a gente tem trabalhado isso, os atletas têm entendido também, mas infelizmente, mais uma vez a gente amarga um resultado de derrota em função daquilo que a gente tem trabalhado, vem trabalhando bastante, mas acabou nos punindo na noite de hoje mais uma vez, e péssimo resultado. Mas é olhar para frente, trabalhar, porque nada resiste ao trabalho. O CRB jogou com essa formação, né, dos dois meio-campistas em 3 oportunidades, contra o Penedense na fase de grupos, contra o Motoclube no campeonato da Copa do Nordeste e também hoje. Nos 3 jogos, cada um tomou 2 gols, e gols bem semelhantes. Essa questão de tomar gol com o meio-campo mais frágil, isso tem a ver com questão tática ou muito de peças que o CRB dispõe, questão de característica mesmo? Não, também tomamos 2 gols sem essa formação, né, em outras partidas. E o que ocorreu nos gols que nós sofremos foi totalmente... a gente traçou isso como estratégia, a gente sabia que a única maneira de a gente perder o jogo justamente era essa, ou numa bola aérea. Era a única maneira, que o adversário a gente ia conseguir neutralizar as suas conexões de atração, de flutuação do ciel, bola de infiltração, troca de corredor com a bola mais alongada. Então isso aí tudo estava mapeado, tudo corrigido. Eu já visto que a gente subiu a pressão no tiro de meta, é um time que gosta de espetar os seus alas para tentar gerar essa superioridade, mas a gente conseguiu neutralizar, dividindo os nossos laterais entre extremo e entre a ala deles, os nossos extremos entre zagueiro e a ala deles. Então a gente conseguiu neutralizar, já visto que eles não saíram nenhuma tentativa de jogar, a gente conseguia pegar essa bola, controlar a partida. O que pecou foi justamente isso, e a ideia nossa de colocar 2 meio-campistas, articuladores, organizadores, era justamente para isso, que a gente já sabia que o adversário viria com as suas linhas baixas. Infelizmente, quando o resultado não acontece, há o questionamento. Lógico que você precisaria ter uma equipe um pouco mais ofensiva, com maior organização, atletas com capacidade de construir por trás, de jogar também no entrelinhas, e essas características, tanto do Daniel como o GG, eles reúnem. Então, infelizmente, a gente não conseguiu, nos momentos que nós construímos, já visto bola na trave, teve a situação do Matheus, bola atravessada, que a gente perdeu o gol. No segundo tempo, a mesma coisa, o milagre do goleiro. Então, se a gente for enumerar, nós tivemos possibilidade de sair na frente, fazer um placar até um pouco mais de vantagem, mas esbarramos na nossa eficácia, e o que nos puniu foi justamente aquilo que nós alertamos, que a gente sabia que tinha que ter essa precaução, e acabamos ofertando. Assim como também nós jogamos de uma outra maneira contra o Sport, até pós-jogo lá nós comentamos, ofertamos muito contra-ataque para o adversário, jogamos também com outra peça dentro ali, contra o Asa, também no primeiro jogo lá demos muito contra-ataque, é algo que tem acontecido com rotina, e isso tem nos dificultado bastante, mas como eu falei, a gente tem trabalhado, e um momento nós vamos estancar essa situação, porque a gente tem tido volume, a gente tem tido superioridade em cima dos nossos oponentes,
e mais uma vez a gente ofertou o resultado de vitória para o adversário, muito em função de erros nossos. Então, são erros totalmente corrigíveis, então mostra que a gente está no caminho. Agora nós precisamos olhar para dentro e estancar esses erros, porque a gente vai vivenciar competições difíceis daqui para frente e é letal. Hoje o adversário foi eficaz, foi letal nos seus contra-ataques, na sua estratégia, parabenizá-lo. E cabe a nós corrigirmos, como a gente vem corrigindo, isso aí está identificado desde lá de trás, mas é algo que tem sido recorrente e isso tem nos gerado um prejuízo muito grande, como foi na noite de hoje. Humberto, boa noite. O time do CRB está sendo muito cobrado pela torcida, não só pelo resultado, mas também pelo desempenho. Isso está pesando muito na avaliação do torcedor e a gente viu hoje a reação do estádio Repelé. Muitos xingamentos direcionados a várias pessoas. Como recuperar essa confiança do torcedor, sabendo que agora vem um Fortaleza pela frente lá no estádio da Arena Castelão, um jogo muito difícil? O torcedor tem a razão, a gente sabe, assim como ele veio e fez a festa no sábado, quando a gente conseguiu o título. Hoje, quando sai com resultado de negativo, natural, que vão vaiar, vão protestar. Como sair disso? Trabalhando muito e conseguindo resultado de vitórias. É isso que a gente vai procurar fazer para que a gente possa, de novo, ofertar vitórias para eles, para que eles possam sair celebrando e comemorando como foi no sábado. José, boa noite. O quanto dessa preocupação do torcedor também é a tua preocupação daquilo que você tem conseguido extrair do time até aqui, principalmente levando em consideração como uma competição, né, do brasileiro que está se aproximando, tem o último jogo aí pela primeira fase da Copa do Nordeste, e o quanto você acredita que esse time deve chegar pronto, talvez, para o início, para a estreia de um brasileiro? Aquilo que a gente já falou em outras oportunidades, que a gente estava vindo mapeando, até pós-jogo, pós o título também a gente tocou e abordou a situação, a gente é a mesma linha. Todos nós sabemos que é preciso, nós estamos no mercado para poder qualificar e quantificar o nosso elenco, até para aquilo que iremos enfrentar. Então tivemos reuniões essa semana inteira, então a gente está no mercado para trazer atletas pontuais, para fortalecer esse grupo. O que nos puniu hoje, de novo, você vê o jogo do esporte, até conversei com o Ives lá pós-jogo na entrevista, como que nós perdemos o jogo lá? Nós tivemos volume, enfrentamos o adversário de igual para igual, poderíamos sair com um placar no mínimo de empate, até pela análise de vocês, pela crítica, fizemos 2 jogos abaixo daquilo que a gente tem de potencial nas finais, mas foi suficiente para a gente poder conquistar o título. Hoje, ao meu ver, a gente jogou melhor que o adversário, nós tomamos a iniciativa do jogo. No primeiro tempo, até sofremos o gol, aí depois deu uma desconectada. Era o melhor recorte que a gente tinha, certo? Com velocidade, atacando, tendo pós-perda, não deixando o adversário transitar. Mas, de novo, nós falhamos e uma equipe, quando falha, ela paga um preço numa competição, um jogo decisivo como foi hoje. A gente sabia da estratégia do adversário. Então a gente tem nossas preocupações, a gente tem trabalhado muito, a gente tem conversado muito com a direção, com os atletas, sabemos da nossa responsabilidade, não só a comissão, os atletas e a direção. Então é momento da gente ter sabedoria, é momento da gente, cada um assumir suas responsabilidades, mas como eu falei, são gols totalmente evitáveis. Se a gente sentar aqui para analisar o jogo, desculpa, como nós vamos fazer, como a gente sempre faz, você vai ver que são gols totalmente evitáveis, não é falha de organização, disso ou daquilo. Então a gente tem errado em momentos cruciais e aí a gente tem pago um preço muito caro. Então agora olhar para dentro, como eu falei, o resultado horrível, o torcedor tem direito de protestar, de reclamar, porque essa é a nossa insatisfação também, a nossa indignação, um resultado de vitória que nos deixaria em condição de lutar com as nossas próprias forças, dependendo somente da gente. Então isso que nós planejamos, isso que nós criamos como estratégia, trabalhamos o aspecto mental do atleta também, mas como eu falei, nos faltou eficácia e ofertamos ao adversário aquilo que a gente sabia que se a gente deixasse ou perdesse algum momento ali, a gente ia pagar caro, como nós pagamos na noite de hoje. Bozo, você comentou aí na sua análise sobre a quantidade de contra-ataques que o CRB veio ofertando, sobretudo ali pelo meio-campo. Você concorda com a análise de que falta mais força, não questão física mesmo, mas questão de pegada daqueles volantes mais carrapato na equipe do CRB? Mas assim, a gente está até próximo da bola, Ives. Assim, a gente está faltando justamente esse duelar. Vai abrir uma interrogação em relação à característica de cada atleta. Hoje se fala muito em meio-campista, o futebol. O futebol existe de meio-campista. O meio-campista ele tem 3 funções. Ele tem que defender,
ele tem que organizar e ele tem que atacar. Pelo menos duas dessas situações, desses pilares, ele tem que dominar, para que você possa jogar em competições como Série A, como Série B, competições que o CRB vai disputar. Série B, Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Se você analisar, todo momento a gente está estruturado, todo momento a gente tem possibilidade de duelar e vencer, ou parar com falta. A falta faz parte do jogo. Já visto que o próprio Palmeiras dá aula nesse aspecto, o Red Bull, se a gente veio na minha memória aqui também. Então são equipes que sempre você vai ter que enfrentá-las, ela posicionada. Então a gente tem tido essa oportunidade de fazer uma pós-perda. Hoje nós retomamos muita bola na nossa pós-perda, mas o gol, se você analisar, o adversário sai de 3, a gente está com 4 contra 2, e o adversário consegue, mais o goleiro da cobertura, e consegue fazer o gol. Então, isso que a gente tem cobrado. Momento da gente perder e pressionar. Quando não conseguir retomar, aí independe de características, de ser o pitbull, de ser isso, é claro que quem tem um poder maior de marcação, ele vai ter uma vantagem, certo? Depois também ele vai ter uma dificuldade maior de construção. Então a gente tem que ter nesse ecossistema esse equilíbrio, mas nos falta um pouco mais de malandragem, como nós jogamos lá contra o Sport. Vou trazer o jogo de novo. Nós fizemos 5 faltas no jogo. Nós tomamos inúmeros contra-ataques. Muitos deles a gente podia ter eliminado com falta. Se você trouxer o jogo onde tem a lesão do Segovia lá em Arapiraca, nós tivemos 4 possibilidades de fazer a falta no campo ofensivo. Não fizemos. Então, se a gente dá campo ao adversário, você tem que sprintar para trás, você gasta energia desnecessária, você abre possibilidade do adversário te contra-atacar e fazer gol, ou você vai ter que fazer uma falta mais perto do gol, que vai dar origem a ele numa bola parada, e, detrimento dessa falta, provavelmente você vai tomar um cartão amarelo. Então, só vem, a somatória de prejuízo ela é muito grande. Então, nós temos que aprender, a gente tem trabalhado, por isso que eu falo, são gols evitáveis. Vai ter um momento de tanto trabalhar, orientar, nós vamos estancar esse problema. Como nós tivemos outros problemas, nós conseguimos estancar, melhorar em outros aspectos. É assim que você forma uma equipe, você vai forjando ela jogo a jogo, tem esses momentos de dificuldades. Infelizmente, é uma derrota que não estava nos nossos planos, perder nunca é bom, certo? E aí, o prejuízo nosso hoje é muito grande, em detrimento desse resultado, mas é como eu falei, é somente trabalhando, vencendo, para a gente poder ter essa sintonia campo e arquibancada. Loser, nessa sua ideia de jogo construído e apoiado, principalmente com esse meio campo, com Meritão, Danielzinho, GG, a ausência do Segovia e do Ian Souto, que são zagueiros com uma construção mais qualificada, faz falta na semana de trabalho para facilitar um pouco essa construção vindo lá de trás? A gente construiu bem, os nossos zagueiros teve possibilidade de avançar, a gente sabia que teve um momento que o Ciel estava marcando o Meritão, então ele deu a bola para os nossos zagueiros. Então essa era a nossa ideia mesmo, o Meritão poder atacar marcando e a gente liberar os flancos para a gente poder ter conexão nos corredores, ter a superioridade para ter vantagem de filtração e possibilidade de arremate ou de cruzamento ou de bola de virada de pé ou uma trama um pouco mais rápida. Nós circulamos um pouco com lentidão em alguns momentos da partida e aí facilitamos o balanço defensivo do adversário. Hoje a ideia de entrar com essa formação de meio campo era justamente para a gente ter esse volume, ter essas conexões. Nós tivemos o volume, tivemos as conexões, nos faltou a questão da eficácia e mais uma vez, como eu falei, mesmo com formações diferentes, com atletas com poder de marcação um pouco melhor, nós ofertamos para os adversários contra-ataques, prejuízos que nós tivemos também porque nós demos o gol para o adversário. Como eu falei, agora é trabalhar, olhar para dentro, estancar esses erros. Já erramos demais, isso tem nos punido muito, porque a gente vai enfrentar cada vez mais adversários qualificados, muito mais difíceis, então por isso nós precisamos ter atenção nisso e a gente tem trabalhado muito esse aspecto de duelar, porque o futebol é um jogo de duelo, certo? Você tem que ganhar a maioria dos seus duelos em cima do seu adversário, então, e hoje, mais uma vez, nós pecamos nesse aspecto, nesse componente. E quando você erra contra uma equipe que veio determinada a se defender e a explorar os contra-ataques, acabamos sendo punidos e a estratégia deles foi favorecida e parabenizá-los pela grande vitória. Bet Esportes esquenta o jogo, patrocinador master oficial do Clube de Regatas Brasil.